o autoconhecimento, sim, é fundamental para a gente atravessar momentos difíceis na vida e também para a gente não esmorecer durante os tempos mais fáceis, durante os tempos mais tranquilos, porque a gente pode se acomodar, né? Quando está tudo bem, a gente tende a reagir mais quando as coisas são difíceis. Mas eu tenho aqui uma lista de dicas para dar para vocês em termos de autoconhecimento, antes de falar especificamente de alguns temas mais astrológicos. Para você desenvolver o seu autoconhecimento, se você não tem, espero que já tenha, e se você já tem, para você ampliar. Presta atenção nessas dicas que estão aqui. Primeira dica, pessoal, busque consciência e lucidez. Busque consciência e lucidez. Este é o momento para você aprender a enxergar além deste mundo aparente. É um momento em que você precisa entender que você é parte do todo. Você não é uma pessoa isolada, você não é uma ideologia política, você não é uma visão de mundo, você é parte de um todo muito maior que você. E quando você conseguir enxergar o mundo à sua volta, né, como uma parte importante da sua existência, da qual você é uma célulazinha, você vai entender que precisa ter uma consciência mais coletiva. Esqueçam as ideologias que pregam isso. Eu estou usando aqui uma linguagem de Netuno, ok? Quando a gente fala de coletivo aqui, isto vai na contramão de qualquer ideologia política, de visão de mundo, não é disso que eu estou falando aqui da linguagem de Netuno. E o amor fraterno, que está relacionado com Netuno, ele não pode ser seletivo, porque a visão de coletivo que nós temos hoje ela é muito seletiva, né? A gente, geralmente, a tendência do mundo hoje é você ser amigo de quem fala a sua língua, de quem pensa como você, de quem adota os mesmos valores que você. Isso vai na contramão da linguagem de Netuno, né? Nós somos todos um, né? Somos todos um, nós somos parte de um todo maior e é importante que você tenha esta consciência. É importante que você adquira esta lucidez de não se enxergar melhor do que ninguém, de não se enxergar mais privilegiado do que ninguém. A única diferença entre eu e os demais que estão à minha volta é uma questão de grau evolutivo, é uma questão de desenvolvimento psicológico, evolutivo, humano. É dessa forma que a gente se diferencia, mas todos vão chegar um dia ao nível da angelitude. Todos nós vamos chegar ainda a um nível muito mais elevado. Então, aqueles que estão, teoricamente, e entre aspas, abaixo de mim, eles precisam do meu amor e da minha compreensão, e não do meu julgamento. Então, quando a gente adquire consciência e lucidez, a primeira coisa que a gente elimina é o julgamento. A gente para de julgar as pessoas e as circunstâncias. Então, é importante aprender a olhar isso de cima. Olhar as circunstâncias não como algo que não faz parte de mim. Afinal, eu estou neste mundo, né? Você pode procurar viver de forma diferente. Você pode construir uma vida mais elevada e mais altruísta, mas sem julgamentos, tá? A segunda questão aqui, e esta é muito importante até em termos práticos, pessoal. Feche ciclos, elimine pendências e deixe o passado no passado. É como se o mundo estivesse passando a régua nesse momento. A gente precisa começar tudo do zero. Estamos a 0 grau de Áries aqui, com Netuno e Saturno. Então, é muito importante você eliminar essas pendências. Ainda dá tempo, tá? A gente tem um tempinho aqui até março, se não me falha a memória, né? Quando o primeiro desses planetas vai entrar firme aqui em Áries. Então, é muito importante você zelar por sua existência, fechando os ciclos, zerando as pendências e deixando o passado no passado. Guarde as lembranças, principalmente as boas, e siga adiante. Outra questão também que a gente até já falou aqui, nós temos até lives sobre este assunto. Saia da zona de conforto. Pare de procrastinar. A vida está fluindo e não dá mais para você ficar para trás, ok? A procrastinação e a zona de conforto vão na contramão deste momento da humanidade. É hora de você ser alguém, é hora de você posicionar, é hora de você crescer. Então, saia da zona de conforto e encare a vida como ela é. Aprenda a ver a vida como ela é, porque aí você vai enxergar a sua necessidade de aprender, de crescer, de se aprimorar, né? Mais uma dica aqui. Olha, essa também é muito importante e mexe com as nossas relações, ok? Elimine cumplicidades, apego ou afeição com o modo de vida egoísta, degradante e polarizado. Então, se você tem relacionamentos, amizades, que tem um modo de vida egoísta, degradante e polarizado, é importante que você
olhe para essas relações e procure manter uma distância saudável. Não significa que você tenha que ficar de mal com essas pessoas, odiar essas pessoas, muito pelo contrário. Um afastamento estratégico e fluindo muito amor e paz para essas pessoas, mas é fundamental que você elimine a cumplicidade com esse estilo de vida polarizado, egoísta e degradante, em todos os sentidos. Um outro aspecto aqui é repensar os vínculos mais próximos, né? É importante a gente perceber com clareza que tipo de influência os nossos vínculos fraternos, afetivos, familiares estão exercendo sobre nós. É importante a gente ter consciência do nível de interferência que está havendo aqui para a gente se afastar daquilo que não serve mais para a gente, daquilo que não acrescenta mais, né? Olha que interessante aqui. Netuno, em astrologia, quem já leu mapa comigo sabe disso, e quem acompanha aqui no canal também sabe disso. As energias que emanam dos planetas para nós, elas têm alta e baixa vibração, como se fosse luz e sombra. Então a energia chega, ela me atravessa, ela me afeta, e eu escolho de que forma eu vou viver isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que é a energia de Netuno em baixa vibração, ou seja, é aquilo que não é o desejável, tá bom? Então vamos lá. O Netuno em baixa vibração, ele prejudica o nosso discernimento entre aquilo que é real e aquilo que é falso. Por quê? Se nós não estivermos vivendo essa energia em alto nível, a nossa consciência será obscurecida. Nós estaremos perdidos no que nós chamamos de fantasias netunianas. E o que é isso? O que são essas fantasias netunianas? Olha isso, pessoal. É a alienação da consciência, é a perda do sentido da vida, os vícios de todos os tipos e a depressão. Então, Netuno em baixa vibração, ele é muito danoso para a nossa saúde mental. E o contrário disso, Netuno em alta vibração, ele nos coloca numa conexão com aquilo que há de mais elevado na vida, no sagrado e em nós mesmos, até porque esse sagrado está dentro de nós, a divindade está dentro de nós. E o Netuno em alto nível facilita essa conexão conosco mesmos, certo? E o autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. A gente chama em astrologia de tripé netuniano, exatamente para afirmar as coisas. E o que é esse tripé? Quais são as três pernas desse tripé? O primeiro é o autoconhecimento. O segundo é o caminho espiritual. Todo ser humano precisa de um caminho espiritual. Não estou dizendo que você precisa de uma religião, embora as religiões, de um modo geral, sejam o braço que pode nos levar à espiritualidade, mas não é só a religião. E o terceiro são as terapias de boa qualidade. As terapias, as várias terapias de boa qualidade. Então, gravem isso. O tripé netuniano para as angústias que, porventura, a vida possa trazer para nós nesses 2 próximos anos. Autoconhecimento, caminho espiritual e terapias de boa qualidade. Este é o tripé netuniano.